Olá, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Olha, hoje eu trago uma mensagem que é muito importante. Eu acho que as pessoas, elas precisam saber, elas precisam conhecer se o estilo de vida que eles levam lhes dará qual eternidade. Com Deus ou a eternidade no inferno. Porque as pessoas hoje, elas levam um estilo de vida sem saber, está lhes candidatar para o inferno. Então nós queremos aprender quais são as obras que nós praticamos que nos candidatam ao inferno. E eu acho que não é mais o momento das pessoas fazerem vista grossa, nem de tapar o sol pela peneira, de amar. O inferno é uma realidade e ela deve ser pregada aos filhos de Deus e às pessoas. Então eu gostaria que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com todos os amigos, com todos os irmãos. E eu acredito na bênção de Deus na sua vida, tá bom? Então, você entenda uma coisa. Hoje a mensagem sobre o inferno é cada vez mais refutada dentro das igrejas. A mensagem sobre o inferno hoje já não aparece de forma abrangente, já não aparece de forma sequencial dentro das igrejas. As pessoas hoje já não se sentem confortáveis em pregar sobre o inferno, em apontar as obras que nos levam para o inferno. Mas nós não estamos aqui para poupar ninguém. A nossa missão é falar a verdade, pregar às pessoas, que as pessoas saibam que existe um tipo de vida que nos candidata ao inferno. Existem obras que nós praticamos que nos dá acesso a esse lugar tremendo. Então nós vamos aprender nesta pregação quais são as obras que talvez você está a praticar e te candidatam para o inferno. O inferno existe. O inferno é real. Infelizmente, existem pessoas que estão a levar um estilo de vida, uma maneira de viver, e está a lhes dar essa candidatura para o inferno. Estão a se candidatar sem saber. Mas quais são esse tipo de pessoa? Quais são as obras que nos candidatam para o inferno? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos explicar detalhadamente para que você compreenda, porque talvez você está a levar essa vida e sem saber você está a correr risco, meu amado, de viver para sempre nesse lugar, porque inferno não é uma moradia temporária, não é uma moradia onde você vai durante o tempo e depois sai, é uma moradia internal, é uma moradia para sempre. Você não vai para o inferno durante um tempo e depois volta para a sua casa. Quando você vai para o inferno é para sempre. Tá bom? É para sempre. Você precisa conhecer. Porque hoje há muita besteira. Hoje a confusão entrou dentro da igreja. As pessoas vivem despreocupadas com este assunto. Os crentes já não vivem mais preocupados com a questão da existência do inferno. O diabo tirou nas suas mentes essa preocupação. Esta tem sido a maneira que os crentes hoje vivem dentro das igrejas. Estão completamente despreocupadas com a questão da existência do inferno. E por isso fazem um pecado de forma livre, à vontade, pecam contra Deus. Mesmo estando dentro da igreja, meu amado, eles pecam contra Deus, porque não têm tempo de pensar na existência do inferno. Porque se pensassem no inferno, as pessoas, meu amado,
pensariam duas vezes antes de cometer contra Deus, porque só o pecado nos candidata ao inferno. Vem comigo na palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 7. Ou melhor, capítulo de número 6. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6. Vamos começar no versículo 9. Aqui Paulo fala as obras. Que se você praticar essas obras que Paulo fala aqui, Paulo diz que você não vai ter acesso ao reino dos céus. Então, se a pessoa não ter acesso ao reino dos céus, é porque a pessoa vai ter acesso lá, no inferno. Porque é importante que a gente perceba uma coisa: só existe duas eternidades. Se você falhar a eternidade com Deus, você não vai falhar a eternidade no inferno. Não tem escapatória para isso. Ou você vai numa, ou vai na outra eternidade. Olha o que o Paulo fala. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, o versículo 9. A Bíblia diz: vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte do reino de Deus? Se eles não terão parte do reino de Deus, é porque terão parte no inferno. Os que fazem tais coisas, os que levam tal vida, candidatam-se para o inferno. Mas que tipo de vida? Que tipo de vida é esse? Olha o que Paulo fala. Paulo fala que os que fazem tais coisas não terão parte do reino de Deus. Não se enganem vocês mesmos. E Paulo começa a descrever as obras que nos candidatam ao inferno. Paulo fala os imorais. Vamos tentar explicar esta palavra. Paulo fala os imorais. A palavra imoral, meu amado, quer dizer fazer uma coisa de forma errada. E Paulo fala da imoralidade sexual. Então, a primeira obra que nos candidata para o inferno, meu amado, é a imoralidade sexual. O que é isto, a imoralidade sexual? A palavra imoral significa algo mal feito, algo não correto. Então, quando Paulo fala de imoralidade sexual, Paulo está falando de um sexo mal feito. E de repente você pode pensar que o sexo mal feito é apenas fazer o sexo antes do casamento ou fora do casamento. Sim. Se você faz o sexo antes do casamento, você vive na imoralidade. Se você dorme com a sua noiva, se você dorme com a sua namorada, bem amado, se você vive com alguém antes do casamento, você vive na imoralidade sexual e você está se candidatando para o inferno. Mas não só isso. A palavra imoral é algo mal feito. Então, quando ela diz imoralidade sexual, um sexo mal feito, você pode estar casado, mas no instante você vive a imoralidade. Existem casais, eles são casados legalmente, mas praticam a imoralidade sexual. Mas como é possível alguém casado e praticar imoralidade sexual? Porque existem casais que eles buscam na pornografia o padrão para as suas práticas sexuais em casa. Eles usam a pornografia como maneira, como padrão, como esqueleto daquilo que eles também dentro da sua casa vão fazer, meu amado. Então, se você age desta maneira, você está dentro da imoralidade e você candidata-se para o inferno. Olha, sabe se alguém lhe oferecer uma camisola? Suponhamos, alguém lhe oferece uma camisola.
E 2 dias depois, essa pessoa vem para te visitar e encontra você limpando o chão da sua casa com esta camisola. Obviamente que esta pessoa fica triste, porque você está fazendo o mau uso daquilo que ele lhe deu. Você está fazendo o mau uso do presente que ele lhe ofereceu. E essa pessoa fica triste. É exatamente o que Deus sente. Quando você dorme com a sua noiva, quando você dorme com seu namorado, quando você usa o sexo antes do casamento, você está usando mal o presente de Deus. Você está usando mal o presente que Deus deu para você. Então, se você vive na imoralidade, se você dorme com a sua namorada, com a sua noiva antes do casamento, você está se candidatando para o inferno. Se você vive junto com alguém, bem amado, você também está se candidatando para o inferno. Porque vivendo com alguém, você vai viver na fornicação. Vivendo com alguém antes do casamento, você vai viver na fornicação. Você vai viver na imoralidade. A imoralidade sexual é um sexo mal feito, fora do padrão bíblico. Quantos crentes nas igrejas vivem desta maneira? Quantos jovens elas vivem desta maneira? E eu falo isso por experiência própria. É uma posição extremamente perigosa. Você usar o sexo antes do momento, antes do casamento. A igreja hoje está cheia de imorais. A igreja hoje está cheia de pessoas que vivem na imoralidade sexual, porque fazem o mau uso do sexo. Quantos casais nas igrejas vivem juntos e de repente nem o pastor, nem o servo, aquele que poderia pregar a verdade, não consegue pregar a verdade para esses crentes que optam pela vida juntos antes do casamento. Muitos servos de Deus já não conseguem trazer à tona essa mensagem, que é pecado viver junto antes do casamento. Então, todos os crentes que vivem desta maneira, eu lhe digo que vocês estão a se candidatar para o inferno. Você precisa regularizar o seu relacionamento. E se você ainda não casou, você precisa parar com isso. Hoje a igreja está cheia de imorais. A imoralidade sexual tomou espaço, tomou lugar dentro da igreja. Porque as pessoas não querem honrar o casamento. Se você vive desta maneira, você candidata-se para o inferno. E Paulo fala a segunda obra. Paulo fala daí da imoralidade sexual. E depois, Paulo fala os adoradores de ídolos, a idolatria. Se você vive na idolatria, você está se candidatando para o inferno. Deixa eu explicar aqui. A idolatria não é apenas adoração a imagens ou venerar imagens, como é feito em algumas denominações. Ser idólatra, tornar algo seu ídolo, meu amado. Idolatrar alguma coisa é tudo aquilo que ocupa no seu coração o lugar que Deus tinha que ocupar. Há pessoas que idolatram o seu próprio pai. Ela ama o seu pai de tal maneira que Deus não tem esse mesmo espaço no seu coração. Há pessoas que idolatram a música mundana, meu amado. A música profana ocupa lugar no seu coração que Deus não ocupa. Há pessoas que idolatram o seu trabalho. Eles amam tanto o seu trabalho mais que Deus. Há pessoas que idolatram, bem amado, o seu dinheiro. Ele ama tanto o dinheiro. O dinheiro tem um espaço no seu coração que Cristo não tem. A idolatria hoje está dentro da igreja.
Crentes que são ídolos de músicas profanas, crentes que são ídolos de dinheiro, crentes que são ídolos de pessoas iguais. Crentes em que Deus não ocupa, bem amado, a maior parte dos seus corações. Se você vive desta maneira, se você idolatra a música profana, se você idolatra o seu trabalho, se você idolatra qualquer ser humano nesta terra, você está se candidatando para o inferno. Há pessoas que elas podem ficar o dia todo ouvindo músicas profanas. Ele pode ficar o dia todo no seu trabalho, mas não consegue ficar um minuto na presença de Deus. Há pessoas que conseguem ficar 5 horas, 10 horas, um dia inteiro na rede social, no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outra rede social, bem amado, mas não conseguem ficar nem sequer 30 minutos na presença de Deus. Isso porque essas pessoas são idólatras. Eles estão a idolatrar as redes sociais. E se você vive dessa maneira, crente que me escuta, você está se candidatando para o inferno. E crentes de hoje vivem desta maneira. Os crentes de hoje, elas vivem desta maneira. Idolatram essas coisas. Entregam o maior tempo da sua vida nessas coisas. Tempo que Deus tinha que receber, essas coisas tomam esse tempo. E eles estão a idolatrar essas coisas e candidatam-se para o inferno. Olha o que o Paulo fala. Os adúlteros, o adultério. Você tem o seu parceiro, tem a sua parceira. E você faz o sexo fora do seu casamento. Tem crente que vive desta maneira. Se você vive desta maneira, você também é um candidato para o inferno. E quando a Bíblia fala de adúlteros, existe também um adultério espiritual, porque o adultério é você partir num outro relacionamento, fora daquele relacionamento, quer dizer, é você se comprometer com uma outra pessoa, que não é a pessoa que você publicamente se comprometeu com ele. É você fazer sexo fora do seu casamento. É você se relacionar com outro homem, com uma outra pessoa, fora do seu relacionamento já reconhecido pelas pessoas ou pela sociedade. E existem pessoas que são adúlteros espirituais. O que é isso? Você já firmou um compromisso com Deus. Você já casou com Deus. Publicamente você já fez essa aliança com Deus. Mas você ainda namora com o diabo. Quantos crentes vivem desta maneira? Eles já casaram com Deus. No batismo ele firmou uma aliança com Deus. Mas ainda namora com o diabo. Mas ainda faz relação fora do seu casamento com Deus. Faz relação com o diabo. Quando ele vai num serviço, de amado, ele escuta músicas profanas. Ele bebe, ele fuma. Ele trai a Deus. Relaciona-se com o diabo, Satanás, fora do seu relacionamento com Deus. Adúlteros espirituais. Se você vive desta maneira, você está se candidatando para o inferno, meu querido. Toma vergonha na cara e muda. Você não precisa viver na mistura, porque é uma posição perigosa. Extremamente perigosa. E Paulo fala dos adúlteros. E Paulo fala dos homossexuais. A homossexualidade é você se unir sexualmente com pessoa do mesmo sexo. Olha, se Deus fez Adão e depois Deus fez a Eva, é porque o pensamento de Deus que a união sexual deve ser entre sexos opostos. Mas a homossexualidade tem ganhado uma força, meu amado, que falta pouco
para que até as igrejas aceitem esse tipo de relacionamento. Falta pouco para que nos altares das igrejas seja consagrado esse tipo de casamento, se é que já não acontece. Isso se é que já não acontece, meu amado. Porque hoje estamos a viver numa era de simpatia cristã, meu amado, que eu acredito que falta mesmo pouco para que alguns atrevidos servos de Deus fazerem consagração de casamentos homossexuais. Porque as pessoas perderam a vergonha. Se você vive desta maneira, se você conhece um amigo seu que é homossexual, que é gay, fala para esta pessoa que ele está se candidatando para o inferno. Não sente com uma pessoa desta natureza. Não viva com uma pessoa desta natureza. E nem poupe esta pessoa. Fale a verdade para esta pessoa. Paulo fala: os ladrões, né? Salteadores. Ser ladrão, meu amado, não é apenas você sair na rua e roubar um celular de alguém, roubar qualquer coisa que você encontra na posse de outra pessoa, meu amado, entrar num comércio, roubar. Ser ladrão dentro da Bíblia é muito mais que isso. Hoje há crentes que são ladrão. Mas como possível? Se você tem os seus funcionários e você não dá o salário que eles deveriam ganhar, você é ladrão. Você é ladrão. Se você toma emprestado alguma coisa de alguém e não quer devolver, não tem a mínima intenção de devolver, você é um ladrão. E você está se candidatar para o inferno. Hoje há crentes que são ladrão, meu amado. Crentes que estipulam preço no seu negócio muito mais do que deveria colocar. Eles procuram ganhar um lucro bruto, meu amado. Se você age desta maneira, você é ladrão. Você está a roubar a sociedade. Porque o preço que você colocou na sua mercadoria não condiz com o preço que realmente esta coisa deveria ter. Se você age dessa maneira, você é ladrão. Você é patrão, meu amado. Você tem condição de pagar os seus funcionários muito mais do que aquilo que você ganha. Você paga pouco de propósito, você está a roubar essas pessoas e você está a se candidatar para o inferno. Então, saiba disso. Misericórdia, meu amado, porque os ladrões já estão dentro da igreja. Pessoas que roubam sem saber. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha bastante misericórdia. E olha o que o Paulo fala. Os gananciosos, aqueles que querem tudo só para eles. Aqueles que têm a missão de querer sempre conseguir muito mais. O amor pelo dinheiro, de amado. Crentes que vivem com esta natureza, de amado. Crentes que de repente deixam de ajudar as pessoas, deixam de dar as suas ofertas. Porque eles amam tanto dinheiro, de amado. Têm tantos projetos que não têm tempo de oferecer dinheiro ao pobre, nem tampouco de dar oferta na igreja. Ou no culto. Então, se você vive na ganância, no amor ao dinheiro, você está a se candidatar para o inferno. Definitivamente você está a se candidatar para o inferno. Eu lhe falo isso. E depois Paulo fala, os bêbados. Paulo também fala os caluniadores. Está a entender? Aqueles que proferem algo inexistente contra a vida de outra pessoa. Hoje a calúnia é uma obra muito presente entre os filhos de Deus. Os filhos de Deus vivem dentro da calúnia, meu amado.
Crente falando mal do outro, falando algo que não viu, que não presenciou, meu amado. A divisão entrou na igreja. Grupinhos, meu amado. As pessoas fazem grupos, meu amado. Olha, eu falo algo que é muito verdadeiro. A geração atual, meu amado, os crentes de hoje são os crentes que oferecem o pior sacrifício a Deus, a pior oferta a Deus. É a geração que oferece o pior louvor a Deus, porque o louvor não é música, o louvor é consagração, o louvor é o estilo de vida que você leva. Porque Deus não se importa com a letra bonita, Deus se importa com a vida limpa, com a conduta que lhe agrada. Deus não se importa com a voz linda, Deus se importa, meu amado, com vestes limpas, com vestes puras, meu amado. Isto que é o verdadeiro louvor a Deus. Misericórdia, meu amado. Misericórdia. E Paulo fala na parte final deste versículo. Paulo diz que Paulo fala aí que todos os que vivem desta maneira não terão parte do reino de Deus. Se eles não terão parte do reino de Deus, é porque terão parte no inferno. Não há escapatória para esses dois destinos. Ou você vai viver a eternidade com Deus, ou você vai viver a sua eternidade no inferno. Não tem escapatória, meu amado. Você não vai escapar. Se você falhar uma, você vai na outra. Inevitavelmente. E eu gostaria de falar algo, sobretudo dentro do nosso contexto aqui em África. A besteira entrou dentro da igreja. Você sabe que a profecia no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 1 até o versículo 4, a profecia fala sobre a grande Babilônia que já caiu. E a Bíblia fala que esta Babilônia que caiu se tornou lugar de mau espírito, de animais impuros. Qual é essa Babilônia que já caiu, de acordo com a profecia? A Babilônia não é a Igreja Católica como muitas pessoas ainda pensam. A Babilônia é todo aquele sistema religioso que já se corrompeu com o mal. E esse sistema você encontra dentro das igrejas, dentro dos templos. Então os templos de hoje já se tornaram Babilônias, tornaram-se lugar de maus espíritos. Espíritos que nos candidatam para o inferno. E a profecia diz que vocês que são meu povo, saiam do meio da Babilônia, saiam do meio das igrejas que já se tornaram Babilônias. Se você sabe que o sistema religioso da sua igreja, que o pecado já contaminou o templo onde você se congrega, Deus te convida no versículo 4, saia desta igreja. E eu vou trazer aqui em breve uma outra mensagem falando sobre esta realidade. Mas a Bíblia fala que a Babilônia tornou-se lugar de maus espíritos. Que as igrejas que são as Babilônias desta geração tornaram-se lugar de maus espíritos. E um dos espíritos maus, meu amado, dentro da igreja é o espírito de Jezabel. Vocês sabem quem era Jezabel na Bíblia? Eu sei que você sabe. O espírito de Jezabel é o espírito de sedução. E isso é visível na maneira que as mulheres dentro das igrejas, dentro dos templos, elas costumam vestir. E eu falo sobretudo dentro do nosso contexto aqui em África. As mulheres hoje cada vez mais, dentro das igrejas, aparecem com calças apertadas.
a calça de marca jeans não poderia ser usado dentro das igrejas. As mulheres fazem uso dessas calças dentro das igrejas. E se você usa a calça desta maneira, você está se candidatando para o inferno. Porque esta roupa não foi feita para que a mulher que honra a Deus fazer o uso desta roupa dentro da igreja ou dentro do templo. Você se vive desta maneira, você está se candidatando para o inferno. As mulheres fazem o uso de acessórios que eu chamo eles de acessórios satânicos. O uso de pestanas, o uso de maquiagens, make-ups, apliques de cabelos de várias cores nas suas cabeças, meu amado. Hoje a igreja também tornou-se um lugar tão sensualizado, meu amado. A sensualidade hoje é uma realidade dentro das igrejas, dentro das mulheres que dizem que honram a Deus. A mulher que honra a Deus não faz o apliques de unha, meu amado. Hoje, as mulheres de Deus estão a tomar sobre si a figura de uma sereia. O espírito de sereia hoje está dentro das igrejas. As mulheres que fazem aplique de unhas, colocam postiços de diversas cores dentro da igreja, fazem uso de cabelos também de diversas cores dentro da igreja, aplicam pestanas nos seus olhos, meu amado, colocam maquiagens extravagantes, make-ups, todas essas coisas, meu amado. Se você usa essas coisas, moça, mulher, você está se candidatando para o inferno. Não são obras, não são coisas para a mulher que honra a Deus usar essas coisas. Se você vive desta maneira, você está se candidatando para o inferno. E o mais incrível que pareça, muitos servos de Deus não conseguem mais trazer à tona esta mensagem. Porque os servos de Deus sabem que se eu pregar este sermão, eu vou afugentar as mulheres na igreja. Os pastores, alguns servos, estão mais preocupados com o crescimento numérico da igreja do que o crescimento espiritual, que deveria ser a verdadeira preocupação dos servos de Deus. E muitos servos de Deus também não pregam essa realidade às mulheres dentro das igrejas, porque as suas mulheres, aquelas que nós chamamos de mamã pastora, são os primeiros que fazem uso dessas coisas. E quando assim acontece, torna-se difícil que o pastor venha ao público trazer esta mensagem, porque a sua esposa é a primeira pessoa que corre, agarra e faz o uso dessas coisas. Hoje o espírito de sereia, o espírito de Jezabel, o espírito de sedução está dentro das igrejas. A mulher que honra a Deus não pode usar as calças, fazer o uso de calça. E essa calça aí de tecido jeans, meu amado, é uma calça muito usada entre os filhos de Deus e os pastores nem fazem nada. Misericórdia. Realmente a Babilônia já caiu. Realmente as igrejas já se tornaram Babilônia, lugar de maus espíritos, lugar de espíritos imundos. Muitos dos templos já se tornaram territórios recuperados pelo diabo Satanás. Misericórdia. Você, mulher que vive nessas coisas, você está se candidatando ao inferno. Você está se candidatando ao inferno. Misericórdia. Hoje já não se faz o culto em verdade e em espírito dentro das igrejas. Porque o culto feito em verdade e em espírito é o culto que as pessoas fazem, que o crente faz num estado de santidade. O culto feito em verdade e em espírito era o culto que os discípulos faziam. E hoje esse culto já se encontra em via de extinção dentro dos templos de hoje. Porque os crentes já não adoram Deus com estado de santidade.
Olha, escuta uma coisa. Para que o culto seja um culto em verdade e em espírito, deve ser feito por pessoas que diariamente buscam a santidade. Pessoas que não vivem acomodados no pecado. E hoje em dia, tem sempre uma ou duas pessoas, só para dizer uma ou duas pessoas, dentro das igrejas que vivem acomodados no pecado. E quando essas pessoas se fazem presentes naquele culto, o culto já não será um culto em verdade e em espírito. E o poder de Deus só se manifesta num culto que é feito em verdade e em espírito. Pois são esses tipos de adoradores, de acordo ao livro de João, que o Pai está a procurar. Esta é a realidade da igreja de hoje. Uma igreja que oferece o pior sacrifício, a pior oferta, o pior louvor a Deus. É a geração que se candidata para o inferno mesmo estando dentro da igreja. Olha, escuta uma coisa. Uma coisa é você cantar no coro da igreja. Outra coisa é você subir junto com a igreja ao céu. Uma coisa é você pregar na igreja. Uma coisa é você ir na igreja. Outra coisa diferente é você subir na igreja junto no dia do arrebatamento. Misericórdia. Misericórdia, meu amado. Se você vive desta maneira, você que escutou esta mensagem, se você pratica essas coisas, você está se candidatar para o inferno. Você está a se candidatar ostensivamente para o inferno. Não é o momento de fazer vista grossa, como muitos servos de Deus estão a fazer. Estão acomodados, já se conformaram de que é normal que os fiéis na minha igreja fazem uso de calça, que as mulheres usam postiços de diversas cores, usam cabelos, pestanas, fazem maquiagens, make-ups, meu amado. As pessoas, os servos de Deus se acomodaram nisso, acham isso normal, porque a preocupação deles não é afugentar os fiéis, mas é fazer os fiéis crescer em termos numéricos. Mas eu lhe digo algo, o verdadeiro servo de Deus é aquele que está preocupado com a salvação, com o crescimento espirituais dos seus fiéis, não com crescimento numérico. Porque a profecia ou a palavra de Deus já é clara, que a porta que leva à salvação é para poucos. Então, eu não sei se realmente as igrejas de hoje ainda são aqueles locais apropriados para se preparar para o arrebatamento. Porque essa é a função da igreja, preparar almas para o arrebatamento. Mas infelizmente a igreja de hoje está a lançar almas para o inferno. E há um estudo que foi feito. É claro que isso não é algo concreto, não é algo assim. É apenas uma estatística. Que 75% das pessoas que vão para o inferno são mulheres. 25% são homens. Mulheres que dizem que honram a Deus. Se você faz grupos na igreja, se você vive na fofoca, você está se candidatar para o inferno. Eu falei de tantas coisas aqui, de amado. Falei de tantas obras. E nós vamos terminar lendo o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15, para nós terminar. Olha o que Paulo fala, olha o que, melhor dizendo, já lemos sobre aquilo que Paulo falou. Mas escute
o que o próprio Jesus vai falar. No versículo 15, do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos. Olha, quando a Bíblia fala do lado de fora da cidade, é o mesmo que dizer no inferno. Estão aqueles que praticam pecados nojentos, como a feitiçaria. A feitiçaria não é apenas você ter aquele mau poder noturno. A feitiçaria também é você não crer na palavra de Deus, porque a pior feitiçaria, o pior feiticeiro é aquele que não crê, que não pratica a palavra de Deus, que não obedece à palavra de Deus. Se você não vive da obediência à palavra, você candidata-se ao inferno. Os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, isso nós já falamos. Os assassinos, meu amado. Ser assassino não é você pegar uma pistola e tirar a vida de alguém. Pois quando a Bíblia no livro de João fala de assassinato, na primeira carta de João, é a ausência do amor ao seu próximo. Aquele que não ama o seu próximo, a Bíblia chama de assassino. E hoje o amor, meu amado, está cada vez mais escasso dentro das igrejas, dentro dos templos. Entre os crentes não existe mais o amor, meu amado. Os crentes de hoje são assassinos e candidatam-se para o inferno, sem eles saberem. Ou se calhar até sabem, mas fazem vista grossa. Então faça vista grossa o quanto você puder, mas saiba que você está se candidatando ao inferno se você não amar o seu próximo, se você não amar o seu irmão. Os idólatras, isso nós já falamos. E todos que praticam a mentira. Todos que praticam a mentira. Os que não falam aquilo que é verdade. E existe também mentira nas ações. É o mesmo que você dizer a hipocrisia. Você diz que é filho de Deus. Você mostra lá no culto que você teme a Deus, que você tem obras de Deus. Mas quando você está fora, você tem outra vida, você é mentiroso, você mente nas ações. E é uma posição perigosa que te candidata ao inferno. E hoje os crentes vivem desta maneira, misericórdia. Porque esta geração é a pior geração que oferece o sacrifício a Deus. Que oferece o louvor a Deus. Deus te abençoe, você que acompanhou essa mensagem, você que esteve aqui no dia de hoje. E você que ouviu essa mensagem através do canal, olha, se inscreva aqui no canal. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Deixe um like. E certamente Deus vai lhe abençoar. Então que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.